amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu estarei compartilhando com vocês a maior conquista deste ano. Eu acho que a maior conquista das nossas vidas. Eu estarei compartilhando com vocês nesse conteúdo. Já quero te convidar, se tu és novo ou nova, a estar se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho das notificações, você que faz parte aqui da nossa família. Meu muito obrigado. Não esqueça de estar curtindo esse vídeo, deixa o like aí pra mim, tá bom, gente? Não paga nada de graça e você ajuda bastante na divulgação deste conteúdo. Você só paga se você virar membro ou quiser deixar um superchat. Aí sim você paga. Mas pra curtir o vídeo você não paga nada. Deixa bastante comentário aqui nesse vídeo também. E convido todos a me seguirem lá no Instagram, que vai estar na descrição do vídeo. E amados, sim, a maior conquista das nossas vidas, tá? Eu vou estar compartilhando com vocês. A imagem não vai ficar muito boa do cenário. Eu sou aleatória pra gravar vídeo assim, mas vamos lá que vai dar certo, tá? Porque eu ia gravar ele na cozinha, mas tá tendo muita música. E eu acho que essa é a quinta, sexta, sétima, nem sei. Mas quantas vezes eu já tentei fazer esse vídeo. Dessa vez tem que dar certo, né? Vamos lá. Vou montar um resumo aqui. Bem básico, bem básico, bem básico. Na verdade não é da minha vida, porque da minha vida já tenho um vídeo, né? Que eu conto um resumo da minha história de vida. Que tá, acho que no início do canal. Você encontra lá um vídeo do qual eu faço um resumo aqui da minha história de vida. Mas hoje eu vou fazer um resumo, não da minha vida, mas desde o momento em que eu, né, formei minha família. Vamos lá. Eu fui morar com meu esposo no ano de 2012, né? A gente foi morar junto. Na verdade, a gente foi morar junto. Não foi planejado, não foi algo... Eu sinto assim que não foi algo que eu queria, não foi algo que ele queria. Foi uma consequência ali, né? Que nos levou a gente morar junto. Quando eu fui morar junto com meu esposo, já tinha a minha filha, que era a Vitória, mas que sim, é filha dele, né? Que eu conto tudo lá no vídeo que eu fiz contando minha história de vida, mas como tem muita gente nova por aqui, quando eu fui morar com o meu esposo, eu já tinha a Vitória tava com 2 meses de vida, e aí a gente foi morar na casa dos meus sogros, né? A gente foi morar na casa dos pais dele, que na verdade são pais adotivos. Eu tô falando sobre eles serem pais adotivos para vocês entenderem quando chegar na nossa conquista, que é... Ai. Vamos lá, eu já conto logo pra vocês. A gente foi morar com os pais deles, e aí a gente morou lá, eu acho que um ano mais ou menos, acho que nem chegou a um ano. No tempo ele trabalhava, né, com construção de ponte, então ele viajava bastante. Na verdade, quem ficava mais lá era só eu e a Vitória. E aí eu não tava me sentindo muito bem. Eu queria muito poder voltar para morar perto da minha mãe. E quando eu fui morar com ele, ele tinha uma casinha, né, bem pequena, que o pai dele dividiu um lote e deu um pedaço para ele. E ele construiu essa casa lá. Precisava finalizar ainda a casa, precisava cobrir a parte de trás, precisava fazer fossa, muita coisa. A gente vendeu a casa, a gente não, ele vendeu no caso, né? Ele trocou com uma moto e pegou um retorno de volta. E essa moto a gente trocou com uma casinha de barro, não, de tauba, que ficava na cidade, na vila, né? Que a minha mãe morava. E aí a gente morou um tempo nessa casinha de tauba. Foi o tempo que eu consegui tirar o salário materno da Vitória. Eu comprei um colchão, eu comprei algumas louças. Minha mãe me deu um guarda-roupa antigo, né, de madeira, igual esse aqui que eu tenho. Ela me deu, só que era bem antigo. Aí tinha uma colega minha que me deu um armáriozinho, daqueles improvisados de tabinha pra minha cozinha. Eu comprei algumas louças e a gente foi morar lá pra casa, né? A gente passou um tempo lá, depois a casa alagou. Aí a gente conseguiu uma casa que cederam pra gente morar lá. Acho que a gente morou nessa casa uns 2 meses. Aí o rapaz vendeu porque a casa tava em negócio, né? Caso ele vendesse, a gente teria que desocupar. E aí a gente voltou, a gente foi morar com a minha mãe. A gente ficou um tempo lá na minha mãe, mas devido ao relacionamento que era lá na casa dela, em relação aos filhos dela, não deu certo a gente morar lá. E eu consegui uma casa com uma amiga minha que ela me cedeu pra eu ir morar. Eu tava grávida já, nesse período que eu fui pra casa da minha mãe, eu já tava grávida da Leonara. A Vitória completou 2 anos e no dia do aniversário da Vitória, por incrível que pareça, eu descobri minha gravidez da Leonara. E aí, o que é que acontece? Eu fui pra casa da minha mãe e lá eu descobri que eu tava grávida da Leonara. E aí a situação ficou mais complicada ainda. Eu consegui essa casa da minha amiga pra me morar, né? Aí a gente foi morar pra lá, foi o tempo que eu consegui meu Bolsa Família. E aí eu consegui comprar uma televisão pra gente. Nesse tempo, o meu esposo não estava trabalhando com ponte, porque não tinha, né? Que vocês sabem que essa coisa de prefeitura de construção de ponte é quando tem. Aí ele trabalhava numa cerâmica, que meus irmãos têm até hoje, né?
e ele foi pra lá trabalhar. No tempo, eu acho que há 10 anos atrás, a diária lá era R$ 30, naquele tempo R$ 30, né? Então, assim, não tinha possibilidade de a gente pagar um aluguel, porque não dava realmente. E ele não trabalhava todo dia, às vezes ele trabalhava 2 dias, 3 dias na semana, então era bem complicado. A gente foi morar nessa casa, pra glória de Deus, a gente morou um bom tempo lá. Eu tive a Leonara morando nessa casa, né? E acho que quando a Leonara tava com 12 meses, o meu sogro, não meu sogro, o pai adotivo o pai adotivo do meu esposo, ele é avô do meu esposo. E o filho dele é o pai legítimo do meu esposo. Acho que dá pra entender, né? O meu sogro, o pai legítimo do meu esposo, no tempo, né, conversou com o pai dele pra darem um lote pra gente, um pedaço de terreno lá do sítio. Ai, meu olho tá coçando. Pra dar um pedaço de terreno lá do sítio pra nós. E aí o meu sogro foi e deu, né, um pedaço de terreno pra gente. O meu sogro, o pai dele adotivo. E um cunhado dele tinha uma armação de casinha no quintal dele. E aí ele deu essa armação pra nós. Aí meu sogro comprou a telha. No tempo eu comprei a fiação com o dinheiro do meu bolsa. Meu marido tirou as madeiras todas, as tábuas, né? A gente cercou a metade da casinha e a gente foi morar lá. Graças a Deus eu fui muito abençoada naquela casinha, sou muito grata todo o tempo que eu passei lá. A gente viveu altos e baixos, mas assim, eu tinha paz, né, naquela casa. Eu podia dizer que era minha casa, que é meu, aqui ninguém me tira, né? A gente morou lá, eu acho que 3 ou 4, não, a gente morou lá uns 2 anos nessa casinha, foi, a gente morou 2 anos nessa casinha, depois a gente negociou essa casinha, né, eu falei pro meu esposo que se não fosse para passar pro nosso nome, era para ele conversar com o pai dele para vender, porque eu queria muito poder construir algo de alvenaria, de tijolo, né, gente, mas eu queria construir em algo que eu tivesse certeza que era meu. E aí o meu esposo foi, vendeu, a gente comprou um terreno e começamos a construir uma casa de alvenaria, né? A gente começou a construir essa casa de alvenaria e nesse período foi o período que eu perdi minha mãe, 2019. Foi o período que eu perdi minha mãe. E não gosto de falar disso não, gente. Não gosto de falar sobre o assunto da minha mãe. Mas enfim, foi o período, né, que chegou a acontecer de Deus precisar dela. E nesse período também foi um período que roubaram lá na minha casa, nesse barraquinho que eu morava. Eu tive que ir pra lá pro velório da minha mãe pra ver tudo essa questão, né, de... Fiquei lá, eu nem fiquei, na verdade, 7 dias, porque teve muita desavença lá dos filhos dela, muita discórdia, muita, sabe, muita coisa. E aí eu fiquei, eu acho que 5 dias lá. Bom, nesse período roubaram a minha casa, levaram tudo que eu tinha, deixaram somente guarda-roupa, geladeira, fogão, botijão, televisão, tudo, levaram tudo, tudo que vocês podem imaginar. Levaram nossas roupas, calçados de igreja, não deixaram nada. E aí, nesse período eu voltei, né? Nesse período eu falei, acho que mais de 10 vezes. Mas enfim, vai ficar assim, gente, porque eu não vou fazer corte nesse vídeo, não. E nisso eu voltei pra casa, eu fui pra casa da minha irmã. Essa minha irmã que mora aqui com a gente não, eu digo na mesma cidade, né? Ela morava lá na vila que a minha mãe morava. E ela tinha a casa dela e do lado era um comérciozinho que estava fechado. E aí, nesse tempo, ela estava morando aqui nessa cidade. Ela trabalhava aqui, ia de 15 em 15 dias lá pra casa dela, né? E lá ficava o marido dela, os filhos dela. Eu conversei com ela, ela me cedeu lá esse ponto e eu fui morar pra esse ponto com meu esposo e minhas filhas. Foi o tempo também que eu me separei, que a gente se deixou, né? Porque eu não concordava com algumas atitudes que ele tinha. E aí eu fui e pedi a separação. Eu pedi a separação, fiquei sozinha com as minhas filhas. Eu vendia churrasco na frente da casa da minha irmã. E o marido dela me ajudava, meus outros irmãos também me ajudavam. Eu ia tudo pra lá pra comprar. Principalmente dia de sábado, eles iam todos pra lá pra comprar de mim, pra me ajudar, né? E assim, só que era muito difícil, gente, porque assim, sábado eu até vendia bem o churrasco, só que no decorrer da semana não dava, sabe? Aí eu vivia assim, ajuda de um, ajuda de outro. E eu fiquei por pouco tempo, acho que eu fiquei uns 2 meses na casa da minha irmã e eu tomei a decisão de ir embora pra Santa Catarina. Na verdade, eu iria embora pra qualquer lugar que eu pudesse trabalhar, eu nem queria sair do Pará. Eu ia trabalhar pra praia, eu tava atrás de uma casa na praia pra eu poder ir pra lá, né? Só que lá eu não tinha ninguém pra ficar com as minhas filhas, então devido a isso eu optei por ir pra Santa Catarina. No que eu tava preparando tudo pra ir pra Santa Catarina, foi o tempo que eu descobri que o rapaz do ônibus falou pra mim, né, que eu só poderia viajar com as meninas, que no tempo a Vitória tinha 5 anos e a Leonara tinha
Não, a Vitória tinha 4 anos e a Leonara tinha 2. Era. Aí, o que que acontece? O rapaz falou pra mim que eu não podia viajar com as meninas a não ser que tivesse uma procuração ali pelo pai. E aí eu fui procurar ele e no decorrer que eu tava mexendo na coisa da viagem, a gente acabou se reatando novamente. E ele viajou comigo. E graças a Deus, gente, porque eu confesso pra vocês que se eu tivesse viajado sozinha pra Santa Catarina, que me levaram daqui com uma promessa e chegou lá, não era nada, 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 nada. Nada foi fácil no começo. Como em qualquer lugar, todo recomeço é complicado. Lá também foi. Então, se eu tivesse sozinha com as minhas filhas, certeza que eu não sei nem se eu teria conseguido dinheiro pra voltar, né? Eu acho que sim. Acho que sim, mas eu teria voltado. Eu fui sem nada, eu teria voltado mais sem nada ainda, porque o resto que me sobrou eu vendi pra pagar a passagem. A gente morou em Santa Catarina, e nisso que a gente for pra Santa Catarina, pra gente viajar, a gente vendeu nossas coisas que tinha sobrado e a gente vendeu a nossa construção. No tempo a gente vendeu por R$ 5.000. Interior não tem muito valor, gente. Vendemos por R$ 5.000, só que eu comprei um terreno lá na vila que a minha mãe morava. E eu comprei vaso, comprei as coisas de banheiro, tudo, deixei tudo lá na casa do meu irmão, né? Aí a gente viajou. Lá em Santa Catarina a gente passou 6 anos e nesse período eu vendi o terreno, né? Falei pro meu irmão para vender o terreno, vendi as coisas para minha outra irmã caçula, que é a irmã caçula deles, né? Que no caso eles são filhos do mesmo pai, né? E tem a caçula e eu, depois que a minha mãe engravidou de mim. Aí eu vendi pra minha irmã caçula, né? Que no caso é mais velha que eu. Acho que dá pra vocês entenderem que eu não sou muito boa pra explicar. Mas enfim, resumindo tudo, eu vendi minhas coisas de banheiro pra ela, a gente passou 6 anos em Santa Catarina, as coisas começaram a ficar complicadas pra nós lá, porque foi o tempo que eu operei da vesícula, foi o tempo que eu operei da hérnia, eu fui trabalhar numa empresa onde era fabricado máquinas de lavar roupa, então eu trabalhava carregando muito peso mesmo, e aí acabou que rasgando a hérnia, né, 2 hérnias grandes dentro de mim, o médico proibiu de eu carregar peso, falou que seria bom, né, eu dar um tempo de trabalho, principalmente de... Ai, como fala, meu Deus? Auxiliar de produção, porque era muito pesado. E aí, como meu marido trabalhava sozinho, eu só fazia extra, né? Eu trabalhava com evento, eu trabalhava em atendimento, em algumas coisas eu me virava. Eu nunca fiquei parada, não. Sempre fazia alguma coisa lá. A minha sobrinha passou um tempo morando com a gente, deu uma ajuda, depois ela saiu, ficou só eu, ele e as crianças. Resumindo tudo, a gente entrou num acordo de voltar para o Pará novamente, né? E a gente veio pra cá em 2023, né? Dia 5 de maio de 2023, a gente chegou aqui no Pará. E assim, a gente chegou cheio de esperança, cheio de sonho, mas sabendo que tinha grande dificuldade aqui no Pará, porque, assim, dependendo do local que você mora, tem muita dificuldade. A gente optou por não voltar para onde a gente tinha o terreno, porque para onde a gente tinha o nosso primeiro terreno, porque ela é muito ruim de oportunidade de trabalho. E a gente optou também por não ir para onde a minha mãe morava, porque eu não me sinto bem até hoje. Porque para mim, se eu chegar lá, eu não superei, gente, pra falar a verdade. Desde o falecimento da minha mãe, que eu fui pra lá, na saída, né? Faz 6 anos que eu não vou lá e eu não me sinto preparada pra ir lá. Não nada contra nenhuma situação. É porque eu não me sinto bem mesmo, sabe? Eu não me sinto bem em falar da minha mãe. Eu ainda não me acostumei com essa coisa de que ela não de que ela não tá mais aqui, sabe? Então, assim, eu falei pra ele que eu não me via morando lá, sabendo que ela não tava mais lá, que ela não, sabe? Uma coisa minha, eu não quis ir pra lá. E aí eu conversei com a minha irmã, a gente veio aqui pra cidade que ela mora, que é a cidade de Castanhal, né? A gente ficou um tempinho na casa da minha irmã, no tempo ela tava pra Santa Catarina, a gente ficou lá na casa com o esposo dela e o filho dela, a gente ficou pouco tempo, acho que foi 15 dias, a gente arrumou nossa primeira casa. Aí, logo em seguida, chegou minha mudança. Lá de Santa Catarina, eu trouxe uma máquina de lavar. Eu trouxe um forninho que eu vendi pra minha irmã, que a minha irmã tem. Aquele forninho era meu. Eu trouxe uma televisão 43 polegadas. Eu trouxe a bicicleta da Vitória. E algumas louças. Foi o que deu pra trazer, né? Aí, devido à dificuldade, como eu falei pra vocês, em qualquer lugar que a gente chega, a gente não vai logo sabendo aonde é que a gente vai procurar emprego, né? Tem que pesquisar tudo. Nisso, meu esposo estava no seguro, mas quando a gente veio de lá pra cá, já tinha 2 parcelas de seguro só. Aí acabou o seguro, eu vendi minha máquina. Fui vendendo as coisas, gente. Fui vendendo, né? E nisso também, eu esqueci de contar um detalhe. Eu tinha comprado um terreno com dinheiro que eu tirei da empresa, né? E quando chegou aqui era um golpe, gente. Caí num golpe, eu perdi o terreno, infelizmente. Coisas da vida, né? Já caí em muito golpe nessa vida. Não é possível. Ai, Jesus, só rindo pra não chorar mesmo. Mas enfim, foi isso.
Eu vendi por último. A situação tava tão apertada, a brasileira que estava tão cansada, que eu resolvi com meu esposo da gente voltar novamente para Santa Catarina. Tipo, não, vamos voltar, né? Porque lá pelo menos que eu não posso trabalhar com trabalho pesado, mas eu fazia um extra aqui, um extra ali e ia conseguindo comprar uma caixa de leite para nossas filhas, ia conseguindo comprar o lanche, algumas coisas, então a gente vai voltar. E eu conversei com a minha sobrinha sobre a possibilidade de eu voltar e ficar na casa dela. Tava organizando tudo para voltar. E nesse período que eu tava organizando tudo para voltar, foi o tempo que Deus assim entrou com providência. Eu consegui aquele quartinho, que é lá do início do canal, aquele quartinho lá, eu consegui, né? Consegui conversar, fui com a minha irmã lá na vizinha dela, a gente conversou para ela me ceder aquele quartinho para me ficar lá até eu fazer um quartinho do lado da minha irmã, que a intenção era essa. Ou eu fazer um quartinho do lado da minha irmã, ou eu ia voltar para Santa Catarina. Estava vendo essa possibilidade. Aí eu fiquei lá naquele quartinho, aí a situação lá também não estava muito legal. Eu vendi meu fogão, começou a molhar tudo, o fogão já estava se despedaçando. Para não perder o meu fogão, vendi o fogão e a televisão vendi porque a gente ia para Santa Catarina. Quando eu vendi a televisão para pagar a passagem do meu esposo para ir para Santa Catarina, eu orei a Deus e pedi para Deus, né, que se fosse da gente ficar aqui, que Deus nos mandasse uma resposta. E aí foi o tempo que o meu esposo conseguiu o trabalho, glória a Deus, né? Conseguiu, assim, ter contato na área dele e conseguiu um trabalho aqui em Castanhal. E aí a gente resolveu que não ia ficar. Mas como eu já tinha vendido a televisão, a gente fez uma compra pra gente ficar, né, se mantendo até ele receber o primeiro pagamento dele, pra gente conseguir se organizar ali a nossa situação. E, bom, foi isso, né? Aí depois vocês já sabem, né? A gente ficou lá naquele quartinho, depois a gente veio pra cá, pra esse apartamento, pra glória de Deus. O meu maior objetivo de vida é a minha casa, é isso que eu sonho. Não tô construindo minha casa, não tô mexendo na minha casa, por quê? Porque agora a prioridade é pagar, né? Graças a Deus tá tendo trabalho com meu esposo. Não está sendo fácil ter que pagar R$ 1.000 por mês no terreno, não está sendo fácil, a gente está tirando prioridades básicas nossas, mas Deus é fiel, né? Graças a Deus já estamos indo para a terceira parcela, são 7. Então a gente está indo para a terceira e é isso, cada mês a gente tem que pensar assim, né? Cada mês é uma parcela a menos, uma hora a gente vence. E a gente conseguiu esse terreno para graça de Deus. Como vocês sabem, eu morando aqui nesse apartamento, meu esposo, ele encontrou a mãe dele legítima. Meu esposo foi dado no hospital pros avós dele. Eu já contei essa história aqui também. Eu vou resumir porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Era pra ser um vídeo de 10 minutos, já tá aqui em 17. Resumindo tudo, depois que a gente comprou esse terreno, a mãe do meu esposo entrou em contato com ele, né? E deu pra ele um terreno. Terreno esse que a gente tava pensando em comprar, mas a gente não tava tendo acesso com o dono de um dos terrenos lá pra conseguir negociar pra comprar. Como não deu certo, a gente negociou esse daqui, sendo que o meu sonho sempre foi morar em interior. Eu sempre tive esse sonho, gente, de morar em interior, até porque eu penso, né, em trabalhar, fazer um negócio pra mim mesma, um negócio que eu sonho em ter, tem que ser no interior, cidade não dá muito certo. E aí ela entrou em contato e deu, sim, gente, ela deu um terreno pro meu esposo, ela negociou esse terreno e deu pra ele, né? Ele vai agora, eu acho que final do mês lá pra passar pro nome, pra deixar tudo certo, né? Ela quer passar logo pro nome dele. E, ai, gente, assim, olha, é uma explosão de pessoa, um terreno que vale, eu acho que vale mais que esse terreno que a gente tem aqui. E assim, simplesmente deu. Ai, eu fiquei muito feliz. Eu tava só esperando, né, a resposta certa pra vir falar pra vocês. Na verdade, o vídeo de hoje nem era pra ser esse, mas como eu falei no último vídeo, que eu ia contar nesse vídeo pra vocês, então assim, vai ser um vídeo mais conversando mesmo. Mas não, que vai ser conversando, né? Mas é isso, no caso agora a gente tem dois terrenos, porque os humilhados são exaltados. Pra quem não tinha nenhum, Deus é fiel. Pedir, Senhor, eu quero tanto um terreno, Senhor, eu quero tanto um terreno. Tanto nesse ano de 2025, aí Deus veio e disse, eu vou te dar 2, eu vou te abençoar com 2, um que a gente tá pagando e um que a gente ganhou. Então assim, gente, de momento, sem acreditar, né? Eu vou continuar, a gente vai continuar pagando terreno aqui, claro. A gente tá com o projeto de fazer essa casa, projeto esse que, em nome de Jesus, daqui pro final do ano eu vou conseguir, né, levantar meus 2 quartinhos, em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Assim que eu conseguir pagar esse terreno, a gente vai poder
dar uma respirada pra começar a mexer lá, conseguir colocar o tijolo. Vou ver se eu coloco agora o mês de junho, não dá, mas mês de julho eu vou ver se eu coloco mais alguma coisa lá. É porque assim, como eu falei pra vocês, pagar o terreno, e graças a Deus a gente não paga aluguel, né, como vocês sabem. Mas pagar esse terreno tá sendo assim, de tirar prioridades básicas nossas. Do básico ao básico, tá sendo assim. Mas é isso, né? Sem luta não há vitória. Então agora, amados, a gente tem um terreno aqui na cidade. A gente não é um terreno que eu comprei, não é bem dentro da cidade, mas assim, com 3,50 você consegue ir lá no centro da cidade, né? Então assim, temos um terreno aqui na cidade, temos um terreno lá no interior. Isso. E assim, eu não pretendo vender nenhum dos terrenos, tá? Nenhum. Eu vou tecer meus 2 quartinhos aqui, né? Porque vocês sabem, cidade tem hospital, tem tudo perto. E pra morar lá pra esse interior, lá, pelo que meu marido falou, é bom pra quem tem um transportezinho, né? Pelo menos uma motinho. Então a gente ainda vai ver essa possibilidade. Eu também nunca fui lá, ainda vou ter que ir lá, conhecer o interior, ver onde é o terreno, ver a possibilidade de escola, de tudo. Eu não tô falando que eu vou morar no interior, não é isso. Eu vou lá conhecer, eu vou ver como é tudo certinho, mas eu quis compartilhar aqui com vocês, porque vocês estão sempre aqui comigo, e a gente, quando é uma família, a gente tá junto, né, é nas lutas, é nas vitórias e tudo, e eu tô muito feliz, gente. Deixa aqui nos comentários quem tá feliz com essa conquista, porque eu tô demais. Sim, gente, muito mesmo. Quando eu iniciei esse ano, eu iniciei assim, Senhor, como eu vou comprar um terreno? Senhor, eu só quero um pedaço de terra para eu poder falar que é meu, para me construir, ainda que seja um barraquinho para mim. Senhor, eu quero. Tu conheces o meu coração, Deus, eu te peço para 2025, quando, na virada de ano, né? Que eu passo no culto. Eu passei agradecendo, te agradeço por todas as vitórias do ano de 2024. Mas assim, 2025, me honra, Pai. Me dá a oportunidade de eu ter o que é meu, me dá a oportunidade de eu poder dormir tranquila, colocar minha cabeça no travesseiro e dizer: eu tenho minha casa própria, é minha. Não importa, Senhor, se vai ser de barro, se vai ser de tábua, se vai ser de alvenaria, eu só quero poder cantar o hino da vitória dizendo que eu tenho um cantinho para dizer que é meu. E Deus, ele é tão maravilhoso que Deus, quando ele prepara a bênção, ela não é dada por metade, ela é dada por completa. Então agora temos 2 terrenos. E é isso, amadas. Agora é só, né, terminar de pagar meu terreno. Pra glória de Deus, a gente vai terminar de pagar ele em junho, né? Vai ser dada a terceira. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Em outubro. Então, assim, mas antes de outubro não significa que eu vou mexer só em outubro, não, lá, né? Assim que eu for me organizando, que der de mandar pra colocar uma areia, um tijolo, eu vou colocando lá, né? Mas eu acho que assim, pra mexer mesmo, um impulso lá vai ser quando a gente terminar de pagar ele, né? Porque aí vai dar pra gente esse dinheiro que a gente tá pagando o terreno, da gente investir lá. Mas é sobre isso, né? Quando eu for lá ver o terreno que a gente ganhou lá no interior, eu vou compartilhar com vocês. Esse aqui vocês já sabem, né? Já mostrei pra vocês. E é essa conquista, gente. Essa conquista foi a maior conquista das nossas vidas. Porque assim, a gente já teve um terreno que foi dado pelo meu sogro. Mas assim, um terreno para ser dado e passado com o nosso nome vai ser o primeiro. Então, assim, uma bênção, uma das maiores, não, a maior bênção das nossas vidas, né? Sempre gratidão a Deus. A gratidão da gente a Deus tem que ser de um palito de fósforo até um veículo, uma casa própria, porque a gratidão da gente a Deus tem que ser a todo momento por tudo que Ele providencia nas nossas vidas. O vídeo de hoje vai ser esse, eu vou ficando por aqui porque já tá longo demais, e se eu for depender de mim, eu converso com vocês aqui mais de 5 horas, que eu falo muito. E como eu falei, o vídeo de hoje não era esse. Não, gente, assim, é um vídeo de rotina. Mas como eu fiquei, né, falei no último vídeo que próximo vídeo ia ser da conquista, então é isso, tá? Eu ia também fazer esse vídeo organizando, lavando louça e tudo e narrando pra vocês. Mas hoje a noite anterior não foi muito boa, não. Não foi muito boa, não. Aí hoje eu amanheci naquela situação. Nossa, misericórdia. Mas Deus, enfim, é sobre isso. Senão eu vou ficar falando demais. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro. Que o Papai do Céu guarde, abençoe e ilumine cada um de vocês. Beijo, família. E nunca deixe de ser grato a Deus. Nunca deixe de apresentar seus projetos a Deus. Independente da situação que você vive. Independente de quem vive ao seu redor dizendo que você não tem capacidade. Só quem dá a última palavra é aquele que está lá em cima. Então, se você sonhar, você confiar, entregar na mão do Senhor, manter a boca calada, fechadinha ali, ó. Somente em oração com Cristo Deus prepara. E quem está ao seu redor vai ter que contemplar aquilo que você confessou a Deus em segredo,
como desejo do seu coração. Então é isso, amados. Nunca desista dos seus sonhos, corra atrás, acredite, apresente a Deus, porque Deus é fiel para realizar. Até nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração de cada um de vocês e tchau!